Olá pessoal, eu quero começar aqui uma série de mensagens que trazer reflexão sobre a cultura pop, sobre filmes, sobre séries, sobre animes e sobre acontecimentos midiáticos. E eu queria começar hoje com um tema que sempre traz uma grande discussão de debate nos discursos de filosofia e de teologia. Isso está sempre debatido, até em rodas mais comuns, sobre a origem do mal. Se Deus é todo bom, Deus todo-poderoso, então por que o mal existe? Isso é conhecido dentro da filosofia como o trilema de Epicuro. Eu queria deixar aqui meu parecer, não que meu parecer seja melhor ou pior, é só um parecer. E eu queria começar com uma transcendência de Deus. O que é ser transcendente? Está além de alguma coisa. E eu acredito que Deus transcende do que entendemos ser tempo e espaço. O que encaramos como história, ele está além da história. Porque Deus não teve nem começo e nem teve fim. E com isso, ele tem uma visão muito mais panorâmica que nós temos. Ele tem uma visão muito mais ampliada do que nós temos. Porque nós enxergamos dentro da nossa finitude. Nós enxergamos dentro do conceito de criatura. Sobre percepções sobre o que é bom e sobre o que é mal. Acontecimentos que surgem, muitas vezes não conseguimos entender, porque não cabe no nosso calibre mental, porque nós somos limitados. Nós somos seres que temos um começo e teremos um fim. E, e todo o nosso conhecimento que a gente vai adquirir durante o nosso tempo de vida não é o suficiente para abranger o que Deus entende como história, o que Deus entende como propósito, o que Deus entende como valor. Nós temos valores muitas vezes guiados por Ele, mas às vezes acontecem coisas que nos indagamos. De onde vem tanta desgraça? De onde vem tanta, tanta angústia, tanta dor? E parece que dá a impressão que Deus não faz nada. Mas eu não consigo olhar exatamente desse jeito, porque eu creio que Deus tem uma ótica maior. Eu creio que muitos aqui não gostam de enxergar a palavra criança e a palavra leucemia na mesma frase, como violências, como mulheres grávidas ou como pessoas indefesas. A gente não consegue entender como Deus é tão soberano e essas coisas acontecem. Mas eu queria ilustrar aqui de uma forma muito simples e até boba como eu enxergo essa questão. Estava um sábio vendo um ambiente de guerra, vendo todo um ambiente de guerra. Ele começa a olhar aquilo ali e começa a ficar triste. E ele fala assim: nessas horas eu queria ser Deus. E o aprendiz dele falou assim: mas Senhor, o senhor acha que o senhor faria melhor se o senhor fosse Deus em relação a tudo que está acontecendo? E o mestre diz: não, mas eu conseguiria entender o que realmente está acontecendo. O que esse mestre está querendo dizer é que nós somos simplesmente uma parte da história, que muitas vezes não é revelada. Essa parte, muitas vezes, ela está oculta a nós devido à nossa limitação existencial. Por exemplo, essa pintura aqui atrás aqui. O pincel que for usado na pintura, ele só vai ver simplesmente o azul, o vermelho, o amarelo, porque o pincel ele não enxerga o propósito. O pintor sim. O pintor enxerga além do borrão de tinta, ele enxerga além do que o pincel está vendo, ele enxerga a obra toda. Então, muitas vezes, aquilo que deriva de algo ruim lá na frente tem um propósito maior que a nosso calibre mental não consegue entender. Porque são calamidades, são dores, são situações que nos entristecem e muitas vezes causam traumas. Alguns aqui já viram um filme que se chama Efeito Borboleta, que o cara ele tenta mudar a história e com isso ele acaba causando novas dores. Porque ele enxerga que
mais que ele tentasse, ele não vê o plano maior dos acontecimentos. Então ele vê que ele mexendo em uma determinada parte, ele poderia mudar toda uma história, não é bem assim. Um exemplo, vamos supor que você está numa máquina do tempo e você consegue voltar alguns tempos atrás, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e você vê alguém tentando matar um bebê. Logicamente, isso é uma cena aterradora, uma cena que com certeza você ia querer evitar. E alguém além daquilo ali fala assim, não, deixa acontecer, porque essa criança no futuro é o Adolfo Hitler. Com certeza você vai ter um olhar muito mais diferente em relação àquilo. Não quer dizer que se isso viesse a acontecer, que essa morte teria que acontecer. Mas você tentaria fazer que essa criança tomasse um rumo diferente, para que não viesse a acontecer aquilo que aconteceu no passado. Porque você veria a coisa de uma forma diferente. Só que, quem garante que seria diferente? Quem garante que essa criança não tomaria novos rumos que poderia causar de repente uma coisa pior? A gente não consegue entender, nem a gente consegue prever, nem consegue endossar que isso vai acontecer, porque nós não somos transcendentes, nós não somos oniscientes, nós estamos além do que os olhos podem ver. Deus enxerga do que os olhos podem ver. Deus está além do que, como eu disse, do tempo e do espaço. Ele vê a coisa pela ótica dele, que não é a nossa, que é a ótica de criatura, que é a ótica de quem vê só um pequeno quadradinho perante todo o mosaico que se chama história. Com isso, ele não deixa a par de tudo isso. Ele dá seus mandamentos, ele dá seus valores, para que a gente possa fazer uma parte relevante da história orquestrada por ele. Ele dá mandamentos e estatutos, boas obras que devemos cumprir para que façamos uma parte da história não como uma praga do planeta, mas como mão dele nesse rumo que a história está tomando, que só ele pode saber. Eu queria deixar aqui a minha pergunta. Você tem deixado Deus te usar para você ser um plano relevante na história, cumprindo seus estatutos, cumprindo seus valores, cumprindo seus mandamentos? Se sim, continue, porque mesmo em relação a tanta dor que você está vendo, você de repente não está conseguindo compreender nada agora, mas no futuro você vai ver a coisa de um modo mais total, porque quando chegar no grande dia que a gente estiver diante dele, especulação, lógico, que tudo que será oculto será revelado. Tudo que foi omitido a nós, de repente vai ser revelado. Até porque as escrituras garantem que não haverá dor. E se não haverá dor, você vai ver um plano maior de tudo que aconteceu e deixou de acontecer, por soberania dele, e a gente vai entender o porquê de tanta dor e tanta angústia aconteceu. Tenho certeza que tem pessoas que de repente estão passando por dores exatamente nesse momento em que fala assim, cara, você está viajando. Verdade, eu posso estar viajando. Mas eu olho pelos olhos da fé. Eu creio que apesar das minhas dores, apesar das perdas dos parentes que eu perdi, dos amigos que eu perdi, eu creio que Deus é soberano. Eu creio que Deus é perfeito. E que se há um plano maior, eu só poderei entender no grande dia, quando eu estiver com Ele, junto a Ele, louvando, glorificando eternamente, e terei ciência que tudo aquilo que aconteceu foi plano dele por amor a nós. Por mais que a nossa limitada existência não venha a entender nesse exato momento, só basta crer e só basta obedecer ao Senhor. Fico por aqui, um abraço a todos e eu espero vocês de novo aqui nesse canal. Bye, bye.